Olá pessoal, eu vim deixar uma palavra hoje para vocês. Hoje eu fiz o meu devocional e eu também estou lendo a Bíblia e nos dois Deus falou comigo sobre o poder da palavra. No meu devocional o título de hoje é Sábia com as palavras e aí no finalzinho fala, a escolha é sua, a sua fala vai causar estrago ou saúde hoje. E eu estou lendo a Bíblia, eu estou no Velho Testamento, em Gênesis, eu terminei de ler o Novo Testamento e hoje eu estou lendo sobre quando Jacó ele rouba a bênção de Esaú e aí fala a bênção que Isaac ele dá para Jacó e ele fala do orvalho do céu e da riqueza da terra Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvam à sua frente, que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvam à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados e todos que o abençoarem serão abençoados. E aqui fala quando ele descobre que não era Esaú, era Jacó, e Esaú ele fala, mas o Senhor não tem nada para mim. E aí ele fala que todas as bênçãos ele já tinha entregado para Isaac, mas aí ele dá a palavra para Esaú. Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá o pescoço esse jugo. Olha o quanto a palavra ela tem poder. A ponto de Isaac falar, mas eu já abençoei o seu irmão. Eu já falei isso para ele. O que eu falei, não tem como eu voltar atrás. E aí ele dá uma outra bênção para Esaú. E aí a gente traz para nossa vida. Quais são as palavras que a gente tem proferido? Quais são as palavras que nós temos falado? Será que as palavras que a gente tem usado, elas estão matando as pessoas ou elas estão salvando, curando as pessoas? Eu não sei se você é casado, se você é casada, se você tem filho, mas nós precisamos prestar atenção nas palavras que nós falamos para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente essas pessoas, porque são elas que sofrem o maior impacto. E eu tive recentemente uma experiência de uma pessoa próxima a mim, que eu falei algo e essa pessoa, para ela foi como se fosse uma facada no coração dela. Só que a gente sempre fala assim, mas eu falei sem pensar, eu não sabia que ia causar tanto estrago. Será que não está na hora da gente começar a prestar atenção no que nós falamos para que isso não venha matar uma pessoa? Depois do que aquilo causou, eu comecei a prestar atenção mais nas coisas que eu falo, nas atitudes que eu tomo, porque nós somos falhos e sim, vão ter momentos que nós vamos falar sem pensar, mas nós precisamos prestar atenção em como nós temos vivido, nas palavras que nós temos falado no nosso trabalho, na igreja, para o nosso vizinho. Nós precisamos parar de viver sem pensar, de falar coisas sem pensar. Tem muitas pessoas que elas vivem para falar coisas que matam as outras. E não é coisa, hoje aconteceu sem querer, hoje foi um... Não, são pessoas que vivem para ser assim. Que nós possamos não ser essas pessoas, que nós possamos falar coisas que curam, coisas que salvam, coisas que levantam. Aqui Isaac, ele tinha bênçãos para dar e ele falou, eu não posso voltar atrás do que eu falei. Então, se você é um pai, que você fale palavras de bênçãos para o seu filho, não palavras de maldição. Quantos pais hoje não têm falado palavras de maldição para os seus filhos e os seus filhos eles crescem com aquela palavra? Quantas pessoas que você hoje entenda que a sua palavra tem poder, a sua palavra tem poder sobre a pessoa que está do seu lado. Que nós possamos todos os dias refletir sobre o que nós iremos falar, que nós possamos pedir direcionamento ao Espírito Santo sobre o que nós vamos falar. Essa é a mensagem de hoje, que nós possamos pedir
sempre direcionamento para Deus de como nós devemos viver.